Finalmente o comparativo que vocês queriam. Mini LED versus OLED. Será que de fato o Mini LED é sabor OLED? Já adianto pra você que não é, mas fica muito pra trás. Bom, fala galera, como vocês estão? Aqui é o Lito, tudo certo com vocês? E temos dois monitores muito buscados hoje. Daqui desse lado nós temos o TCL Mini LED de 24 polegadas, monitor de 300 Hz, Mini LED, que custa no valor normal em torno de R$ 1.700 nas lojas oficiais da TCL, seja no Mercado Livre, no próprio site da TCL. Olha só, no momento que eu tô gravando esse vídeo, este aí é o preço dele. Se quando você estiver vendo o vídeo e você clicar no link, ele tá mais caro, não compre, porque o valor normal dele é R$ 1.700 mais ou menos. Então, às vezes ele fica fora de estoque, daí sobem o valor dele para mais de 2.000, o valor normal é 1.700. E desse lado, nós temos o Samsung G5 OLED de 180 Hz, tá? Aqui ó, o painel é OLED. Valor normal desse Samsung, R$ 3.200, mas vive tendo promoção dele, às vezes acontece de você até pagar abaixo dos R$ 3.000. Mas a questão é o seguinte, nós estamos falando de R$ 1.000 a R$ 1.200, R$ 1.300 mais caro no OLED em relação ao Mini LED. Vale essa diferença? É isso que a gente vai ver agora. Bom, primeira coisa que você precisa saber, vamos passar pela questão de construção, depois pelas especificações e a gente vai falar do painel, porque tem algumas diferenças. Primeira coisa que você precisa saber então, suporte e o que vem na caixa. No caso do Samsung ele vem na caixa o cabo, fonte externa e cabo DisplayPort. E é claro, o suporte dele, tá? Bom, o suporte dele é muito simples, é de plástico e ele só faz este movimento aqui, ó, para cima e para baixo. Não vai para o lado, não vai para o outro, não sobe, não desce. Achei um suporte até relativamente grande. Tem aqui atrás até um negocinho para você poder passar o cabo, mas é bem simples, enfim. Suportezão simples, né? Bom, já no caso do TCL, o unboxing é bem parecido, a fonte também é externa, então nesse sentido os dois ganham, né? São um ponto positivo. Fonte externa é sempre bom, porque se queimar a fonte, você só troca a fonte, não precisa trocar o monitor. Mas o suporte do TCL é muito melhor. Primeiro porque ele é menor, ocupa menos espaço aqui, nesse sentido, né, de profundidade. Segundo, olha só, ele vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro e ainda, se você quiser, ele vira na vertical. Não vou virar inteiro aqui, mas ele vira na vertical. Então, o TCL com certeza ganha em suporte. Outra coisa que o TCL é superior, na minha opinião, é em construção. O plástico do TCL eu achei mais interessante e as bordas do TCL são extremamente finas. Enquanto aqui no Samsung, a borda é bem maior. Eu vou mostrar isso colocando uma imagem mais clara. Olha só, nessa imagem dá para você ver bem, se chegar aqui no canto, a borda, o tamanho da borda que tem o TCL e aqui o tamanho da borda que tem o Samsung, né? É gigantesca a borda do Samsung. Então realmente não tem o que falar, a construção do TCL é superior, suporte é melhor, borda de tela é melhor, tá? Além, é claro, também do menu, os dois têm menus legais também, aí nesse sentido fica um empate no menu, tá? Não acho que tenha tanta diferença, eu acho que a maior diferença mesmo dentre eles fica na questão do construção e da questão de bordas. Os dois têm suporte VESA para você colocar em um suporte articulado. Ok, beleza. Agora, a gente começa a ver mais diferenças nas especificações. No caso do TCL, ele é de 24 polegadas, 300 Hz Mini LED. Já no caso do Samsung, ele é um pouco maior, 27 polegadas, porém 180 Hz, mas OLED. E aí eu já adianto para você, você joga jogo competitivo todos os dias e o que você quer é um monitor para jogar jogo competitivo, obviamente vale a pena você investir no TCL, porque vai ser mais barato e vai te entregar mais Hz, né? 300 Hz para quem joga todos os dias. Já é um nível mais avançado, talvez faça alguma diferencinha sim. Apesar que 180 já é muito bom, tá? Para a maioria das pessoas, mas eu acredito que sim. Você joga todo dia, se é um nível mais avançado, pode ser interessante comprar o de 300 Hz. Cara, 300 Hz, maravilhoso para você jogar CS, Valorant, Fortnite, desde, é claro, de que o seu computador ou notebook entregue também esses 300 FPS. Não adianta você comprar esse monitor e nenhum jogo roda a 300 FPS. Aí, não tem por que você comprar. No meu caso, por exemplo, eu jogo bastante CS. Meu hardware consegue empurrar mais de 300 FPS, então o TCL é bem bacana para isso. Joguei bastante com o TCL e acho sensacional o monitor. Na hora que você pega ele e bota no teu setup, a sensação que dá, principalmente comparado com monitores normais, que são monitores IPS comum, você vê que é uma qualidade de imagem muito superior. A cor é muito boa, o contraste é maravilhoso e até parece que você está usando um OLED de fato, porque ele tem várias zonas de LED e algumas zonas, quando está escuro, elas se apagam, então você tem um contraste muito bom.
Então jogar jogos aqui que são bastante coloridos, ver filmes, essas coisas, cara, é sensacional nesse monitor aqui. Inclusive, é um monitor que ficou pro Vitor aqui, editor do canal, e é o monitor que ele usa para editar os vídeos do canal, então também é um monitor muito bom para trabalhar, tem uma boa amostragem de cor, tudo mais. Bom, quando a gente vai pro Samsung, bom, aqui nós temos 180 Hz, como eu falei, muito bom para jogar. Mas claro que não é os 300 do Mini LED, mas sinceramente, 180 para a maioria das pessoas vai bem também. Quando você coloca no setup, mesma coisa. Você percebe que o contraste é absurdo, as cores são muito fiéis, sem contar que ele é Quad HD. Diferente do TCL, que é Full HD, né, que ele tem uma resolução maior, que para esse tamanho de tela é maravilhoso, né? Então você realmente não enxerga os pixels, principalmente na hora de ler textos, na hora de trabalhar. Aqui nós temos uma fidelidade de cor absurda, tá? Então assim, os dois são ótimos para jogar, os dois são ótimos para usar. Como eu falei, na hora que você coloca inicialmente o TCL no seu setup, a impressão que dá é que você não precisa de nada mais do que isso. E a impressão que a gente tinha também. Mas aí tem uma grande diferença. Quando a gente coloca esses dois lado a lado, apaga as luzes e coloca uma imagem escura. Aí, meus amigos, você vê que o OLED é superior. E não é pouca coisa não, tá? Ele é muito superior, mas são em situações específicas. Vocês estão vendo aí algumas imagens no escuro e repara que o Mini LED que está do lado esquerdo e o OLED está do lado direito, ok? O Mini LED, nessa imagem aí, onde nós temos essas bolhas, aonde tem a imagem das bolhas no centro do monitor, o Mini LED está aceso, você consegue perceber que o painel está aceso atrás das bolhas, enquanto nas suas laterais estão totalmente apagadas mesmo. Quando a gente vai para o OLED, olha isso, não tem essa parte acesa no centro. Você tem esse contraste absoluto. Beleza, eu já vou mostrar mais exemplos para vocês, mas pausa aí. Agora, por que isso acontece? E é isso que eu quero explicar para você. Aqui nós temos um monitor Mini LED. O que isso significa? Que nós temos várias zonas aqui, imagine vários quadrados com vários LEDs, certo? Bom, especificamente nesse monitor nós temos cerca de 150 a 180 zonas, 180 quadradinhos com vários LEDs. Quando nós temos uma imagem aqui nesse centro, acesa, e todo o resto está apagado, ele só acende este quadrado. Mas digamos que esteja escrito alguma coisa aqui no centro. Ele não consegue acender cada letra, ele tem que acender o quadrado inteiro. Então atrás das letras também fica aceso. Olha esse exemplo aí. Eu coloquei esse vídeo da LG, né? Nenhum monitor aqui é da LG, mas eu coloquei esse vídeo da LG, tá escrito LG OLED aí na tela. Você percebe que o LG OLED no Mini LED, atrás do LG OLED está aceso. Quando a gente vai para o OLED, isso não acontece, tá apagado. Gente, 180, cerca de 180 zonas de LED, isso dá mais ou menos 7 zonas de LED por polegada neste monitor. Isso é muito melhor do que o monitor IPS, que só tem uma zona de LED, que é o LED inteiro atrás, né? Então assim, realmente é melhor que o monitor IPS. Mas 7 zonas por polegada não é tanta coisa assim. Na verdade, é um monitor Mini LED e dos painéis Mini LEDs mais simples que você pode ter. Olha, a gente testou aqui no canal já o MacBook Pro com chip M4. Ele também tem uma tela Mini LED de 14 polegadas. Vocês estão vendo aí os takes do MacBook Pro? Sabe quantas zonas tem a tela do MacBook Pro Mini LED? 2.000 zonas. É absurdo. Se você for fazer a conta por polegada, eu tô falando de cerca de, agora eu tô fazendo na cabeça, talvez eu erre, mas mais ou menos o que? Umas 140 zonas ou 146 zonas por polegada. Aqui nós temos 7. Quando você pega o MacBook Pro com chip M4, tela Mini LED para usar, você realmente acha que está usando uma tela OLED, porque a quantidade de zonas é muito grande, ele consegue diferenciar muito mais uma cor da outra, uma zona que está apagada de outra que está acesa, o contraste é absurdo, você tem realmente quase OLED, aí sim é o sabor OLED. Aqui não, aqui é bem menos. Já no caso do monitor OLED, nós temos, sabe quantas zonas aqui? Bom, nesse caso é uma resolução Quad HD, né, 2560 por 1400 e pouco. Essa é a quantidade de zonas, 2.500 e pouco por 1.400 e pouco, porque cada pixel é uma zona diferente. Cada pixel aqui é iluminado de forma individual, então aqui o contraste é absoluto. E aí essas imagens que vocês estão vendo, e é muito difícil pra gente reproduzir isso, tá? Mas essas imagens aqui com o estúdio todo apagado e o monitor lado a lado, pessoalmente, acredite em mim, a diferença é bem grande. O contraste do OLED é muito melhor, as cores são melhores e a resolução também é superior. Fato. Mas
Nem sempre é assim. Mas, pessoal, tem uma situação da qual o TCL começa a ficar um pouco mais próximo do OLED, que é quando você acende uma luz, como eu acendi aqui agora, a luz do estúdio. Olha, com uma luz acesa em cima do monitor, a gente já começa a disfarçar bastante essa questão. Ainda que pessoalmente, lado a lado, a gente consegue claramente ver qual é o OLED e qual não é, talvez a câmera não pegue isso. E isso ainda é mais destacado quando a gente vai ver detalhes bem pequenos. Por exemplo, nessa região aqui, ó, a gente consegue ver essas estrelas aqui, essas pequenas pontos. Eu vou tentar pegar aqui, olha. Olha só, aqui no monitor OLED eu tô pegando esses pontinhos aqui, tá vendo? Dessa imagem. Quando a gente vem aqui pro mini LED, ó, esses pontos já se perdem mais, ó. Já é bem mais difícil de enxergar. Porém, fica melhor. O que eu quero dizer é, na hora que você colocar no seu setup, durante o dia, iluminação no quarto ligada, mesmo comparando lado a lado, aí o mini LED fica mais próximo. Agora, quando você apaga a luz do ambiente, aí você já percebe. Não só no contraste do preto, e é óbvio que isso aí é o que você mais vai perceber, mas também na qualidade da cor. Dá pra ver que a cor que o OLED reproduz é muito mais fiel, é muito mais saturado também. O contraste da cor, o range de cor que ele alcança, de fato é um painel superior, ponto, tá? Além, é claro, da resolução, que é melhor. Mas, mais uma vez, não é toda a situação que você percebe. Apaguei a luz, ambiente escuro, não tem como. Você vê que esse mini LED é um mini LED barato. Luz acesa, você começa a perceber que é um quase sabor OLED. Mas depende da situação. E aí, pessoal, tem algumas situações, ó, que você vê uma diferença maior quando, para gerar a imagem adequada ou a imagem que o filme queria, você precisa do contraste. Então, nessa situação aqui, por exemplo, dessa garrafa, no monitor mini LED, por exemplo, agora não é nenhuma questão só da onde está escuro, mas é da própria garrafa. Atrás das bolhas está escuro, tá vendo? Muito bem, só que olha a diferença de imagem quando a gente vai pro OLED. Olha isso. Você tem mais nitidez na imagem, mas não é porque a imagem está mais nítida, não. É porque o contraste é maior do fundo da garrafa, né? Então, como lá atrás está realmente apagado, nessa situação específica, o mini LED está 100% aceso, né? Ele não tem essa capacidade de apagar os pixels lá de trás, porque o painel está iluminando inteiro para poder gerar a imagem da garrafa. Então, aquele preto lá do fundo, nem de longe é preto. Na verdade, é um vermelho mais escuro somente, né? Agora, quando a gente vem para o mini LED, como cada pixel aqui é individual, aí sim, aqui o preto vai estar apagado, o contraste daí é absoluto atrás da garrafa, né? Você consegue ver de fato que tá apagado aqui atrás e aí a diferença é grande. Então aí você vai gerando essas diferenças, né? Bom, vocês viram. Então quando a gente tá com a luz acesa, como a gente tá aqui agora, talvez você não perceba tanto essa diferença. Mas pessoalmente, principalmente no ambiente mais escuro, você percebe. Agora, aqui nesse ambiente aceso, tá? Vou falar pra você. Nessa imagem aqui, sabe a diferença que eu vejo? Não é de contraste necessariamente, porque não tem tantas zonas pretas, mas é de cor. Cara, pessoalmente aqui, este azul, este verde, são muito mais saturados. Nós temos um contraste entre eles muito melhor do que nós temos aqui. E a reprodução dos níveis de azul e da variação de azul que o OLED consegue é muito maior do que o do mini LED. Então o range de cor do OLED é melhor. Bom, para resumir para você, tá? O OLED é uma tela melhor. Muito melhor do que o mini LED, tá? Fato. Você vai perceber isso? Nem sempre. Você vai perceber isso quando o ambiente estiver escuro, principalmente. Porém, o mini LED tem uma construção melhor e tem uma tela com mais hertz, o que para quem joga jogo competitivo é mais interessante. No final do dia, não tem como não dizer que o TCL Mini LED não é um custo-benefício incrível. Porque você está pagando R$ 1.700 e você está levando uma coisa muito boa de fato. Mas o OLED não fica realmente devendo, apesar de ser mais caro, ele entrega uma qualidade incrível. A verdade é o seguinte, você queria um monitor com a melhor qualidade possível? Então, nesse caso, junta um pouco mais e compra o OLED. A qualidade em si, nitidez, qualidade de cor e de contraste do OLED é imbatível. Agora, você quer um monitor bom de maneira geral, e principalmente para jogar jogo competitivo, aí pode ir no mini LED, no TCL, que o custo-benefício é muito bom. Mas saiba disso. Muita gente fez vídeo falando sabor OLED, sabor OLED. Eu até entendo os títulos do vídeo, eu realmente entendo. Mas quando a gente coloca lado a lado, você vê que mais ou menos 7 zonas de LED por polegada do TCL não é o suficiente para ele parecer um OLED de fato.
quando as luzes estão todas apagadas, tá? Bom, espero que eu tenha tirado sua dúvida, espero que eu tenha te ajudado. Os dois monitores são excelentes, compre aí o que você acha que você se encaixa melhor. Link dos dois tá aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, espero que eu tenha te ajudado. Se você tem um dos dois, comenta aqui embaixo sua opinião. Tamo junto, galera, valeu e falou! Tamo junto!